a vitória. Pintou a vitória, inclusive do time que vai ser o próximo adversário do Santos. Vem um clássico aí e o Palmeiras voltou a vencer e venceu em sua arena. Finalmente a felicidade voltou a reinar no Allianz Parque. Pressionado por resultados positivos, o Palmeiras recebeu o Fluminense ainda no sábado e foi pra cima. Com 9 minutos de bola rolando, Guerra abriu o placar. E no melhor estilo do técnico Cuca, lateral pela esquerda, Zé Roberto mandou a bola na área, William Bigode desviou e o venezuelano marcou o primeiro. Menos de 10 minutos depois veio o susto. Henrique Dourado deixou tudo igual. O ceifador assombrava a casa palmeirense para ira de Felipe Melo. Mas Keno, ou para os torcedores da casa, Kenaldinho, tratou de aliviar a pressão. Destaque para o belo lance de Roger Guedes. E por falar no atacante, além da magistral assistência, ainda deu tempo de fazer o terceiro do Verdão. Era a vitória do alívio, no melhor estilo Cuca, na raça. Vitória do Palmeiras, o clássico contra o Fluminense. O jogo foi no sábado, no Allianz Parque, que teve público, será revelado já já. Primeiro vamos aí com a agenda do Verdão. Com a estreia do Levi Coupe, Santos e Palmeiras, então o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Santos na Vila Belmiro. Aí depois vem Bahia, um jogo fora de casa também. Esse jogo vai ser na Fonte Nova no domingo, próximo fim de semana. Aí o Palmeiras volta a jogar no Allianz Parque contra o Atlético Goianiense, na Arena do Palmeiras. E Ponte Preta e Palmeiras, a Ponte Preta jogando em sua casa no Moisés Lucarelli. É o quarto desafio, então, desses próximos jogos do Palmeiras. Ribeirão, a gente vinha na semana passada e semana retrasada fazendo comparações das escalações do técnico Cuca com seus adversários desde o dia que ele voltou ao Palmeiras. Agora venceu em casa, no Campeonato Brasileiro. Para ele vencer o Fluminense, ele fez alguma mudança com relação ao jogo da quinta rodada? Sim, ele mudou bastante. Na quinta rodada ele ainda tinha alguns problemas para escalar a equipe. Por exemplo, Jean, Edu Dracena, Zé Roberto, Guerra eram jogadores que não estavam atuando pelo desgaste físico. Então fazer um trabalho à parte para voltarem a ganhar condição de jogo. Então o Cuca não pôde aproveitá-los. O Dudu, né, que segue lesionado, né, talvez volte até contra o Santos, mas nesse jogo contra o Fluminense ainda não pôde atuar e o Keno seguiu ali na equipe titular. O Borja e o Mina também seguem com a seleção colombiana e foram desfalque de novo contra o Fluminense. Mas alguns jogadores importantes, que eu falei no início, né, o Jean, Edu Dracena, o Zé Roberto e o Guerra voltaram para esse jogo. E o Palmeiras ganhou em qualidade, principalmente no meio-campo. A gente passou na semana passada aqui as escalações do Cuca nos últimos jogos e ele acabou escalando o time sem um cara de criação, um jogador ali que pudesse armar o jogo no meio-campo, carregar aquela bola do meio para o ataque. Ele optou, na ocasião, nos jogos anteriores, com jogadores que têm características mais defensivas para ocupar aquele setor do meio campo. E não deu resultado. Palmeiras perdia ali o espaço todo para o seu adversário. E agora, com a volta do Guerra, ele voltou a ter uma condição, né, melhor para trabalhar a bola, colocar a bola no chão e apostar também, claro, na velocidade de seus jogadores de lado, com o Guerra servindo esses atletas. Então o Palmeiras teve uma melhora, principalmente pela volta do Guerra, na minha opinião. Para mim, o Cuca errou nos jogos anteriores por não usar, por exemplo, o Rafael Veiga, que é jogador da posição também e não teve tantas chances assim. Mas com esse time, o Palmeiras voltou a vencer e voltou a dar uma expectativa melhor para o torcedor para os próximos jogos. Perfeitamente. Daqui a pouco nós vamos falar do técnico Zé Ricardo, vamos falar do Flamengo. O Flamengo não venceu no final de semana, né? Passou, não vamos dizer em branco, porque empatou, conquistou um ponto, né? E tem reforço chegando no time do Flamengo. Nós vamos falar já já a respeito disso. O Ribeirão vai fazer uma análise do novo zagueiro que chega para vestir a camisa do time rubro-negro. Então, já já, aqui no Boa Tarde Fox, você está votando no Gol de Placa através do Twitter e mandando fotos para a gente também. Hoje, Dia dos Namorados, e você faz a homenagem ao seu amor através do Boa Tarde Fox na hashtag Boa Tarde Fox.
Aquele imbróglio do Richarlison, lembra na semana passada? Na terça-feira ele recebeu uma proposta. Isso. Não quis jogar, não viajou com toda a delegação. Vamos lá então. Richarlison, jogador do Fluminense. Do Fluminense. Recebeu uma proposta do Palmeiras, que por acaso foi o adversário do Fluminense no fim de semana no Allianz Parque. Isso. Ele não quis jogar, não viajou com a delegação e é lógico que toda essa história virou assunto na entrevista coletiva pós-jogo. Então vamos ouvir o Abel e o Cuca falando sobre o tema. Não jogou, perdemos, não fez falta nenhuma. Se tiver que voltar, volta. Se não tiver que não voltar, não volta. Eu quero jogador com disposição, pelo menos estava dentro do campo e corra. Eu acho que ele foi usado. Se de repente ele for usado, isso não significa dizer que estava dentro da consciência dele, dentro do caráter dele. Cara, o futebol hoje ele é muito manipulado, sabe? É muito empresário. É muito empresário para um jogador. Ele parece que são 3, não sei bem como. Os caras também têm que ensinar, tem que ter conduta. Os caras só pensam em causa própria. Ele estava lá no América Mineiro. No Fluminense ele foi para a seleção sub-20. Veio interesse do Ajax, agora vem interesse do Palmeiras. Mas isso tudo está partindo daqui, desse clube. Eu acho que o jogador deveria estar no campo. Independente de amanhã ele ser negociado ou não. Só isso. É um clube muito forte, um clube com poder de aquisição muito grande. O Palmeiras é muito grande, o Cuca é meu amigo. Alexandre Matos conheço pouco, não conheço a direção do Palmeiras. Não posso falar porque também não sei como é que se passou, entendeu? Só sei que o jogador pediu para não jogar e ponto final. Eu, no lugar dele, estaria igual a ele, brabo. Não estaria nem um pouquinho diferente. Porque fica sabendo ele 2, 3 dias, um dia antes do jogo, que um jogador tem uma proposta de um outro clube. Se fosse de onde fosse, eu ia ficar também. Mas eu conversei com o Abel, até em cima dessa amizade que eu tenho, e expliquei para ele que o Palmeiras fez tudo o que podia fazer dentro da lei. O Palmeiras fez de diretoria para diretoria há um tempo atrás. Se os empresários levaram isso agora ao conhecimento, é com eles que tem que ser cobrado. Não é com o Alexandre ou com o Palmeiras em si. Não acho que o jogador tenha que ser punido. Se ele ficar lá, ou vier para o Palmeiras ou for para outro lugar, são situações que um jovem passa, né? Ele tem 20 anos, então a gente tem que entender que é um menino, que às vezes tem uma situação ou outra que a gente tem que levar em consideração, mas não acho também que ele tenha feito errado. Ele se posicionou em cima de uma coisa que ele pensa. Tem jeito, recebe crítica de todos os lados, ou de um lado, ou do outro, ou por parte da torcida do time dele, ou torcida do adversário. A questão é, ele não se sentiu bem para jogar, não ficou à vontade. Tem 20 anos o Richarlison, isso mexe com a cabeça de qualquer jogador, independente da idade. Ele não sentiu conforto para entrar em campo e desabafou também. Então, palavra para Abel Braga, a voz dele, Cuca e, claro, também para o Richarlison. Coloca na tela aí de que maneira se expressou o Richarlison. Olha, isso aí ele postou agora à tarde e ele escreveu o seguinte: depois de tanta coisa dita nos últimos dias a meu respeito, me sinto na obrigação de dar a minha versão dos fatos, especialmente respeito à torcida do Fluminense, minha família, amigos e todos que me apoiam de alguma maneira. Espero que compreendam que essa será a primeira e única, colocou aí em caixa alta, vez que falarei sobre isso. Letras maiúsculas, né? Única vez. Na última semana eu recebi uma proposta praticamente irrecusável do Palmeiras, tanto do ponto de vista profissional quanto financeiro. Até onde soube, se tratava da maior transação interna entre clubes do Brasil em termos de valores. Lembrando que a maior transação interna hoje é do Ganso. Por coincidência, a negociação veio a acontecer justamente na semana do confronto entre os dois times. Alguns dias depois, informações sobre isso começaram a circular na imprensa e isso me deixou um pouco preocupado. É fato que foi uma proposta que me balançou e me tentou muito. Acho que não existe mal nenhum nisso. É do ser humano, é natural. Era algo que mudaria a minha vida. Quem não quer ser valorizado assim? Fora tudo isso, que já seria o suficiente para mexer com qualquer um, é sabido por todos no clube que venho jogando com um problema no tornozelo há algum tempo, tomando remédios para a dor e ainda tenho uma lesão no cotovelo, que inclusive tenho precisado de uma proteção para poder jogar. Enfim, ele falou tudo isso e também no corpo do texto aí, porque ele desabafou, fez um desabafo bem grande, ele falou que o Abel Braga teria o apoiado a não jogar
nessa partida contra o Palmeiras. Acontece que a gente acabou de ouvir o Abel Braga, que falou que ele deveria ter viajado, deveria ter jogado junto com o time do Fluminense. Mas ao mesmo tempo ele falou também que não queria jogador... Essa imagem é de hoje, tá? Ele também disse, o Abel, naquela entrevista, que ele não queria jogador que não estivesse plenamente 100% ali com o pensamento do jogo, pensamento no Fluminense. Então, se o Richarlison estivesse em campo com esse pensamento na transação, poderia não render o esperado dele, né? Ele vem sendo um grande jogador do Fluminense na temporada. Na vida a gente faz escolhas e tem que arcar com essas consequências. O Richarlison está arcando com uma escolha dele na semana passada que gerou toda essa repercussão e essa polêmica. O único que paga por isso é o próprio jogador, né? E agora, só um detalhe. A Gazzetta dello Sport, o jornal italiano, mencionou que o Richarlison poderia estar negociando com a Lazio. E agora, há poucas horas atrás, a assessoria de imprensa do Fluminense divulgou para nós jornalistas que não está tendo nenhuma negociação entre o jogador do Fluminense, o Richarlison, e a Lazio, a equipe italiana. Só para também falar sobre esse ponto que foi agora há pouco, a assessoria de imprensa acabou de divulgar essa informação para a gente. Vamos fazer o seguinte, com toda a responsabilidade que nós temos aqui no Boa Tarde Fox, vamos esperar pelo desfecho, porque a novela não acabou, muita coisa ainda deve acontecer. A imagem do Richarlison no treino de hoje, essa imagem não mostra absolutamente nada, porque você não está vendo ele aí integrado ou reintegrado ao elenco do Fluminense. Está vendo ele sozinho, né, cabeça baixa ali, conversando e tudo mais. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos com o Curte Aí, bastidores da vitória do Palmeiras diante do Flu. Clássico contra o Flu. É o Jailson, né? É o Jailson. Criançada enlouquece. Nossa, enlouquece. Imagine, você pequenininho, fanático pela sua equipe, você pode participar de um momento como esse, entrar no vestiário, ou como ele, encontrar o Praz, momentos antes da partida. A cobrança é muito grande em cima da gente, né? Por tudo que a gente já fez. Então, nada mais natural que depois de alguns resultados não positivos a gente tem uma certa pressão. Agora a gente tem que salientar que a torcida foi fundamental, porque a pressão que já vinha de fora, se a torcida vaiasse ou fizesse alguma coisa durante o jogo, ia complicar mais ainda. Eles foram de uma atuação perfeita, né? E um jogo muito difícil, decidido no fim, jogo equilibrado, o Campeonato Brasileiro muito disputado. E é um jogo que a gente, claro, que precisava de uma vitória, porque a gente vem de alguns resultados ruins e agora temos 2 jogos fora de casa. Bacana, então, os bastidores aí de Palmeiras e Fluminense, na verdade, os bastidores do Palmeiras antes do clássico vencido pelo Verdão diante do Tricolor por 3-1. Falei de público aqui, qual foi o público presente? 33.066 pagantes. Aí não foi o recorde foi no ano passado diante da Chapecoense, mas um bom público no Allianz Parque nessa partida entre Palmeiras e Fluminense. Vocês viram o que aconteceu entre o Felipe Melo e o Henrique, o ceifador? Eles se entenderam durante quase todo o jogo. Nós vamos mostrar para quem não viu, senão a gente fica falando sem o pessoal entender, né? E eu quero saber de quem está em casa, no trabalho, e participa com a gente através do Twitter. Houve desrespeito por parte do Henrique, o ceifador, o artilheiro, o atacante do Fluminense? Discussão com o Felipe Melo. A discussão, eu quero confirmação, foi por conta do ceifador? Da comemoração? É isso? Ao que tudo indica, foi. Foi por isso, Ribeirão? O Felipe Melo não gostou da comemoração do Henrique, que é a tradicional, a que ele faz sempre, né? Passando a mão no pescoço, ele não gostou muito. Foi o gol de empate da Palmeiras, vencia por 1-0. O Henrique fez o gol ali que deixou o placar em 1-1 e começou toda a desavença naquele momento. Por isso eu acredito que seja pela comemoração. É? Sim. Vocês sabem quem foi o primeiro jogador a fazer gol no Allianz Parque com a camisa do Palmeiras? Quem? Você sabe, Eu foi sei. Henrique, o Henrique tá aí, era jogador do Palmeiras quando foi estreada a nova casa, estádio sensacional, maravilhoso, que é o Allianz Parque. E o primeiro gol do Palmeiras foi este aí, na cobrança de pênalti,
do Henrique Dourado, não é? Aliás, até nós discutimos, eu não me lembrava que ele já era chamado de ceifador, eu me lembro dele como Henrique Dourado. Não, Dourado foi depois, quando ele chegou, se não me engano, no próprio Fluminense. Ele usava nessa época só Henrique, ganhou o apelido de ceifador ali naquela passagem pelo Palmeiras, e do Fluminense ganhou depois o sobrenome, né? Foi incluído o sobrenome como a gente chama ele, né? Henrique Dourado. Inclusive, em entrevista aqui nos canais Fox Sports, ele explicou que ele é ceifador desde a época de Palmeiras, e essa partida foi na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. Foi no dia 7 de dezembro, ou seja, foi aquela partida contra o Atlético Paranaense. Importantíssimo jogo. Exatamente, o Palmeiras estava vivendo aquele momento delicadíssimo, podendo ser rebaixado, e esse empate, então, impediu que o Palmeiras fosse para a Série B do ano seguinte. Então o Henrique foi sim importante para o time do Palmeiras na passagem dele pelo Verdão, assim como é importante para o Fluminense agora. E você dá a sua opinião. Houve falta de respeito? O que você acha dessa discussão aí entre Felipe Melo e Henrique, o ceifador?